Moçambique é o segundo país mais pobre do mundo, aponta relatório do Banco Mundial. Esse relatório fudeu os moçambicanos por completo, entendeu? Os moçambicanos a partir de hoje vão enfrentar muitas barreiras e a gente vai discutir sobre isso hoje, entendeu? Mas ficam descansados porque nada que não possa ser contornado com um bom investimento, entendeu? Existe uma prospecção de Moçambique com possível investimento entre Total Energia e ExxonMobil que vão explorar massivamente lá o gás natural, certo? Mas Moçambique é rico em recursos minerais, população jovem, mas muito desigual, entende? São muitos fatores que levam Moçambique abaixo da linha da pobreza, mas o que realmente empurrou nesse ranking de agora, que saiu em março, não podemos esquecer que são as cheias que Moçambique enfrentou, os ciclones que Moçambique enfrentou. Já falou sobre isso, meu parceiro. E depois vamos falar como é que Moçambique vão ser vistos a partir de agora, entendeu? Então inscreva no canal, até a questão de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Bom, primeiramente eu vou listar aqui, muito antes dessa lista, antes de Moçambique constar no top 2, quais eram realmente os países que são pobres. Então, eu trouxe aqui uma outra lista para falar um pouco, para mostrar, na verdade, os 10 países mais pobres do mundo. Antes de mais nada, cara, já te pedi isso para inscrever no canal, né? Mas vamos lá. Burundi é o primeiro país, é um país africano. Temos o Sudão do Sul, que recentemente se tornou país, né? Ele se dividiu do Sudão, isso em 2011. Tem uma história narrando aqui completamente com detalhes o que aconteceu para eles conseguirem aí se desvincular. E como está a andar, o presidente dele girou chacota e não só. Temos ali a República Centro-Africana, também tem uma história aqui no canal sobre a República Centro-Africana, sobre as milícias que lá tem, sobre o governo, sobre a França ter se interferido fortemente no governo daquele país para conseguir extrair ouro lá. A questão também do Wagner Grupo naquela região. Está tudo aqui no canal, rapaz. Entendeu? Malawi, esse é um país que a gente ainda não falou aqui no canal, mas realmente Malawi consta nessa lista. É muito dependente da agricultura, da chuva, tem pouca diversidade econômica. Depois vamos falar sobre a história de Malawi, também muito interessante, certo? Em quinto lugar que vem Moçambique, entende? Veja que Moçambique pulou Malawi, pulou República Centro-Africana e usurpou a posição do Sudão do Sul, que eu considero estar mais fudido, muito mais fudido que Moçambique. Bom, em sexto lugar temos a Somália, isso não se nega, a Somália já figurou como o país mais pobre do mundo, agora já não é mais o país mais pobre do mundo, certo? República Democrática do Congo, um país vizinho de Angola, realmente tem muitos recursos lá e boa parte das tecnologias norte-americanas, chinesas, europeias, acaba sendo sustentado graças aos recursos que acabam vindo da República Democrática do Congo. Mas mesmo assim, a República Democrática do Congo não consegue, ou o governo de lá não consegue, dar pelo menos ali 20% para a população. Então ele figura na lista dos 10 países mais pobres do mundo, certo? Muita população jovem, muita população analfabeta, muita desigualdade e muita guerra naquela região. Mas tem muitos recursos mesmo. Depois, em oitavo lugar, temos o Níger. Níger que recentemente enfrentou um golpe de Estado. Golpe de Estado esse que acabou trazendo uma junta militar, até agora estão lá a governar, correram com os franceses, bloquearam os norte-americanos e hoje em dia a gente vê um crescimento populacional altíssimo, entende? Uma estabilidade política recorrente, porque por mais que o governo agora é composto por uma junta militar, ainda tem outros problemas que eles acabam enfrentando, problemas regionais. Está na região do Sahel. Existe uma pressão demográfica que supera a economia. Depois, em nono lugar, temos Madagascar. Madagascar praticamente que é um país isolado economicamente de todo o mundo. E Madagascar só voltou aos holofotes por causa da manifestação, da revolução que teve lá no ano passado, onde o presidente André Rajoelina acabou fugindo do país às pressas, porque os jovens se revoltaram, a geração Z se revoltou e cria sangue. Então, ele meteu o pé. Hoje em dia também é governado por um militar, militar esse que acabou de adotar a lei severa. Uma dessas leis é a lei da nacionalidade, onde ele deixa bem claro que todo aquele indivíduo que tiver um cargo de prestígio no governo deve abdicar imediatamente de toda a nacionalidade estrangeira que ele tiver. Só pode ter uma nacionalidade, sem possibilidade de ter a segunda nacionalidade. Entendeu? Então é uma parada louca.
E em décimo lugar, claro, é liderado pela Libéria. Libéria é um país que herdou os problemas sociais de escravos libertos dos Estados Unidos da América. Entende? Nos anos 1800 e pouco, a Libéria foi construída para abrigar aqueles negros que eram libertos da escravidão, então tinham que, como se fosse repatriado, entende? Aquela região que hoje em dia é conhecida como Libéria, era uma região dominada primeiro pela Inglaterra. O Reino Unido dominava aquela região e mais tarde, tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos da América decidiram juntar aquele território, consolidá-la e dar nas mãos daqueles que acabavam vindo dos Estados Unidos da América. Chegando lá, trouxeram as políticas norte-americanas, tanto é a bandeira é muito parecida com a norte-americana, o regime político que foi implementado lá também é muito parecido, mas desde a primeira instância já se instalou a corrupção. E a corrupção foi crescendo tanto que mais tarde começou a nascer milícia. Milícias aquelas que queriam combater os negros libertos dos Estados Unidos da América que fundaram a Libéria. Então uma mistura louca. E Libéria hoje em dia é um país muito fodido. Mas hoje em dia também é o único país africano que tem um jogador africano negro que já foi campeão da bola de ouro, da FIFA, exatamente. E hoje em dia ele governa aquele país com corrupção também, entendeu? Então, existe uma certa nuance desses países que ficaram nessa lista. Mas o que é que acontece, pessoal? Os países mais pobres, mencionados aqui, são todos africanos. São todos países africanos. Nós estamos a ver aí o Haiti, não estamos a ver aí aqueles países fudidos, Suriname, caralho. Não estamos a ver aí. Vamos deixar isso falar. Vamos tratar dos moçambicanos. Bom, pessoal, Moçambique. Moçambique é um país colonizado pelos portugueses e que hoje em dia enfrenta uma grande crise. Primeiro eu vou estar a falar aqui quais são alguns fatores que levaram Moçambique a esse raque. A estrutura econômica frágil e pouco diversificada, corrupção e má gestão, certo? Conflitos armados e instabilidade, baixa qualidade do capital humano, não existe educação, não existe qualificação, muito parecido com Angola, dependência da ajuda externa, é um país mendigo, crescimento populacional acelerado, é um país muito fértil. Não vamos falar desse jeito, né? Estamos a sexualizar informações, mas vamos lá. Infraestruturas deficientes. Moçambique herdou muitas infraestruturas portuguesas, mas com a guerra algumas delas foram destruídas. Só que com o cessar da guerra veio a corrupção, que acabou penhorando ainda mais as infraestruturas que já estavam lá. O tempo foi passando e tudo se concentrou aonde? Na região sul do país. Então, praticamente, nós podemos olhar que aquela região do país, a capital, é que acaba sustentando outras regiões daquele país, certo? Vulnerabilidade climática, vimos aí o ciclone Idai e Kennedy, vimos as cheias e secas recentemente, isso foi já nesse ano. Vimos uma destruição recorrente da economia rural e urbana naquele país, certo? Desigualdade regional. O sul, que configura Maputo, podemos dizer assim, é a região mais desenvolvida. E também temos o centro e norte muito mais é pobre. Isso claramente alimentou tensões políticas, certo? Ponto. Agora vamos tirar a formalidade, vamos falar de tu para tu. Mano, ninguém respeita um país que consta na lista dos 3 países mais pobres do mundo. Ninguém. O que é que acontece, pessoal? Todo país que pertence no top 5 dos países mais pobres do mundo acaba virando um país de oportunidade para aqueles que sabem fazer negócios ilícitos. Entende? Um empresário que quer fazer, que quer expatriar o seu capital, pode investir em Moçambique, mas não será um investimento que dará lucro para a população, para o país. Certo? Ponto. E outra, não são bem recebidos nos países onde eles vão. Recentemente vimos aí uma declaração do Donald Trump onde ele disse que por que não nos entregam gente de países legais, como a Noruega, a Holanda. Muita gente acabou levando só isso no racismo, mas vamos lá. Sim, existe uma nuance racial, mas vamos agora pegar essa realidade de Donald Trump e vamos entortar um pouco para a África do Sul. A África do Sul é um país que tem um grande problema social. Eu fiz um vídeo aqui, falei muito sobre aquele assunto que acontece na África do Sul. O que é que acontece? No ano de 2024, se eu não me engano, 24 ou no princípio de 2025, Donald Trump acabou dizendo que, olha, todo negro que está sofrendo preconceito com o governo da África do Sul pode vir aqui, venham aqui.
Só que, graças ao sentimento de pertencimento, aqueles sul-africanos brancos que acabaram saindo da África do Sul, lá não foram muito bem recebidos. A população não lhes recebeu bem. Mas agora você fala, não, não dá. Eles eram brancos, por que não lhes receberam bem? Exato, porque estavam vindo de um país que não é bem visto, não é páreo para a economia norte-americana, certo? Se viesse, por exemplo, um cidadão de um país que tem uma economia muito forte, por mais que seja a pobre esse cara, é muito bem recebido, é muito bem respeitado. É só você olhar na tragédia que acontece na Europa, nos países europeus. Como é que eles fazem a seleção de qual imigrante pode entrar na Suíça ou não? Na Coreia do Sul ou na Coreia do Norte? Você está vindo de que país? Um país pobre. Não és bem-vindo. Portugal também faz isso. Estás a vir de um país pobre, não és bem-vindo. E claro, economicamente, é aceitável isso. Porque alguém que está vindo de um país pobre, com certeza não tem informação, não tem formação, aliás, desculpa. Com certeza não tem formação, não tem uma boa educação. Qual é o benefício que ele terá? No mínimo vai ter que limpar, vai ter que lavar jardim, vai ter que podar, né? Tem que podar o jardim. É mais ou menos assim. Então, essa leitura que o Banco Mundial acaba fazendo e botando Moçambique para esta posição, vai afundar ainda mais a pouca credibilidade que os moçambicanos têm lá fora. Isso não é novidade. Os angolanos também vão se prejudicar muito, porque recorrentemente somos confundidos com os moçambicanos. E está tudo bem, eles são nossos irmãos. Temos uma história parecida e temos uma realidade parecida. Então, tudo que afeta Moçambique vai afetar os angolanos também indiretamente. Entende? Então, os moçambicanos, a partir de agora, vão ter que enfrentar muitas negações, deportação, falta de credibilidade de serviço, entendes? E, com certeza, muitos dos moçambicanos, muitos dos nossos irmãos moçambicanos que fazem vídeo para a internet, não só, serão mais vistos como oportunista do que pessoas que querem ganhar a vida na internet. Cara, eu estou a falar, dói, mas tenho que falar. Os nossos irmãos moçambicanos, a partir de agora, vão enfrentar grandes problemas. É aquilo que eu falo, rapaz. A África só será respeitada quando tiver uma economia própria. Sinto muito, mas é a realidade. Inscreva no canal, ative as notificações, questão de partilhar vídeo se interessada, sou Nunda. Diz aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, sobre como nós podemos encarar essa nossa realidade agora, em especial essa notícia. Então se inscreva no canal, ative as notificações, questão de partilhar vídeos interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau.